E aí pessoal, tudo tranquilo, tudo jóia? Ok, então. Pessoal, aulas 28 e 29, nós vimos já a teoria, cinética química. Vamos trabalhar agora com os exercícios, ok? Então o gráfico abaixo mostra a variação das quantidades de três substâncias ao longo do tempo durante uma reação química. Indique qual é a equação química coerente com o gráfico acima. Bom, primeira coisa, você tem um componente diminuindo a quantidade e dois componentes aumentando a quantidade. Tá? Então você sabe que aquele componente que a quantidade diminui é o reagente. E aquele componente que a quantidade aumenta é um produto. Então tem um reagente e dois produtos. Um reagente e dois produtos. Então não é isso aqui, nem esse. Tá? Um reagente e dois produtos. Portanto, é o item 3. Ok? Beleza? E olha, se você quiser ainda analisar a proporção, o reagente, a proporção dele é de 4 mol. O produto que está em vermelho, a proporção dele é de 8 mol. E o produto em verde, a proporção dele é de 2 mol. Então, 4 para 8 para 2 é a mesma coisa que 2 para 4 para 1. Que é o que você observa aqui, 2 para 4 para 1. Tá? Então está confirmando que realmente é a terceira equação. 2. O gás metano, também chamado de biogás ou gás do lixo, é uma fonte de energia menos poluente do que a gasolina e o óleo diesel, sendo utilizado em várias cidades como combustível em veículos de transporte público. No interior do motor, o metano sofre combustão de acordo com a seguinte equação química: CH4 é o metano, combustão com oxigênio, CO2 e água. Ok? Ok. Você tem alguma coisa equivocada aqui. Esse 2 não tem, né? Tá vendo? Um carbono, um carbono. 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. Aqui, 2O com mais 2 aqui, 4. Então esse número 2 aqui, tá errado. Não tem. Tá? Arruma a tua equação aí, senão você vai errar a estequiometria dela. Sabendo que o motor foram consumidos 2 mol de combustível em 10 minutos, calcule a velocidade média de consumo do metano. Você viu lá na teoria que a velocidade média de um componente, nesse caso o metano, é a variação, deu em mol, tá? Então é a variação em mol do metano desculpa, faltou o delta aqui. É o delta N, variação em mol, pelo delta T, tempo. Ele fala que consome 2 mol em 10 minutos. Portanto, 0,2 mol de metano por minuto. Ok? E no item B, ele pede para você calcular a velocidade média de consumo do oxigênio em mol por minuto. Cara, então você tem que fazer o seguinte, tem que vir aqui agora. Aqui para proporção da equação. Eu sei que 1 mol de metano está para 2 de oxigênio. Então, vai ficar assim. A velocidade da reação é igual. Vou pegar o metano, a velocidade
do metano dividir por 1, porque aqui tem 1 mol, é proporcional à velocidade do outro componente que ele quer, que é o oxigênio, dividido por 2. Velocidade do metano eu sei, 0,2. Velocidade do oxigênio, eu quero saber, dividido por 2. Portanto, a velocidade do O2 vai ser de 0,4 mol por minuto. Ok? Lembra que quando eu pego a correlação de duas substâncias diferentes, eu tenho que fazer a proporção em mol. Ok? Terceira questão. O bicarbonato de sódio é empregado como fertilizante químico porque se decompõe termicamente de acordo com a equação a seguir. Então ele libera CO2 e água. O CO2 que vai fazer a massa crescer. Tá? No preparo de uma massa foram utilizados 16,8 gramas de fermento. Após 30 minutos ele sofreu decomposição total dentro do forno. Massas molares ele forneceu, volume molar 30 litros. Indique, usando a equação química a seguir, o volume de gás carbônico obtido e a massa de água produzida. Cara, aqui, cálculo estequiométrico, né? O que ele fez aqui, ó? Ele pegou 2 mol de bicarbonato e multiplicou pela massa molar. Ok? Aí ele pegou 1 mol de CO2 e multiplicou esse 1 mol pelo volume molar. E pegou esse 1 mol de água e multiplicou por 18. Tá? Aí ele pega a massa de bicarbonato consumida, chamou aqui de X e aqui de Y. Tá? Proporção. Multiplica em cruz aqui, ó. O X vai ser 16,8 vezes 30, dividido por 2 vezes 84, que vai dar 3 litros. E o Y vai ser 16,8 vezes 18, dividido por 2 vezes 87, que vai dar 1,8 gramas de água. Pronto, é só a proporção. B. Calcule a velocidade média de formação do gás carbônico em litros por minuto. Ué, ele fala para você que essa massa aqui, ó, 30 minutos. Então aqui 30 minutos e aqui 30 minutos. Ok? Então o item B, ele quer que você calcule a velocidade do CO2. Vai ser a variação do volume pela variação do tempo. Quanto de CO2 produziu? 3 litros. Qual o tempo? 30 minutos. Portanto, 0,1 litros por minuto. E o item C pede da água. Ué, você tem o valor aqui, ó. Então, velocidade de produção da água é a variação da massa pela variação do tempo. 1,8 que foi produzido por 30. Dá 0,06 gramas por minuto. Ok? Então é só aplicar o conceito de velocidade média. A variação pelo tempo. Ok? Questão 4. O gás amônio, substância amplamente usada na produção de fertilizantes, pode sofrer decomposição de acordo com a seguinte equação química. 2:1:3. No estudo cinético desta reação, ao serem colocados 20 mol de amônio no recipiente, verificou-se que após 100 minutos de decomposição foi completo. Com base nas informações, completa a tabela a seguir. Então, 2 mol
para 1 mol para 3 mol. No início só tem reagente, não tem produto. A reação consome o reagente e forma os produtos. Ok? A proporção vai seguir essa aqui, né? Ó. A proporção em mol é de 2. Deixa eu até colocar em vermelho aqui. 2 para 1 para 3. Tá? Então, se 2 está para 1, 20 está para x, para 10. Se 2 está para 3, 20 está para y, 30. Ok? Eu tinha 20, gastei os 20, não sobrou nada. Eu tinha 0, formei 10, vou ter 10 no final. Eu tinha 0, formei 30, vou ter 30 no final. Ok? Esta linha da proporção, eu também poderia ter colocado 2 para 1 para 3. Tanto faz, tá? Agora ele quer que você calcule o consumo. Amônia. Ué, gastei 20 mol em 100 minutos. Portanto, 0,2 mol de amônia por minuto. Nitrogênio. Produzi 10 mol em 100 minutos. Portanto, 0,1 mol por minuto. Hidrogênio. Produzi 30 mol em 100 minutos. Portanto, 0,3 mol por minuto. Ok? A solução aquosa de peróxido de hidrogênio é comercializada em fármacos com o nome de água oxigenada. Pelo efeito antisséptico dessa solução, ela geralmente é usada para desinfetar ferimentos leves. A tabela a seguir mostra a variação da quantidade de peróxido de hidrogênio em função do tempo na sua decomposição durante o estudo realizado numa indústria farmacêutica. Então ele deu esse cara aqui. Você está vendo aqui que a proporção é de 2 para 2 para 1. Ok? E ele forneceu H2O2. Para os 10 primeiros minutos de reação, calcule a velocidade de decomposição do peróxido expresso em mol por minuto. Então, velocidade do H2O2 é igual. Ele forneceu mol. Então, delta N por delta T.